Olá! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Papo Místico. Se você não me conhece, vou me apresentar. O meu nome é Tari, sou taróloga terapêutica e terapeuta e eu estou criando o Papo Místico justamente para explorarmos um pouco mais este mundo que desperta tanto curiosidades na gente. Seja sobre tarô, sobre magia, espiritualidade, simbolismo, astrologia. A ideia, a proposta do Papo Místico é justamente compartilhar conhecimentos e experiência que nós temos. Eu estou com a minha irmã, novamente. Quem assistiu o primeiro episódio, a minha irmã, ela é taróloga também, oraculista, magista. Então ela tem um pouquinho mais de bagagem do que eu, justamente porque ela só tem mais experiência, uns 5, 6 anos na frente. Só isso. E por esse motivo ela está aqui para compartilhar a experiência comigo sobre como nasce um tarólogo. Como nasce? A gente pega uma carta e decide ver tarólogo? A gente faz uma faculdade, a gente faz um curso? Como nasce? E justamente a minha irmã vai estar aqui comigo para abordarmos um pouco melhor sobre este assunto. Mas antes eu quero agradecer. Obrigada, Yasmin, por comparecer por mais um episódio aqui Muitos comigo. outros que virão ainda para vocês me aguentarem. Mas vamos começar compartilhando como nasce um tarólogo. Tá, são duas possibilidades dentro do meu olhar de experiência. Aquele que não tem consciência que quer se tornar, que é no caso o quê? Quando a pessoa ela já é vidente, que foi um caso, que é quando a pessoa que é vidente, ela já tem um dom ali aflorado e ela vai para as cartas como uma forma de utilizar como um instrumento de apoio, né, com essa evidência, para aflorar a intuição, para aprofundar mais a visão, né, e dessa forma conseguir explorar um pouco mais as habilidades mediúnicas. E tem da outra forma, que é a pessoa que já tem a questão da consciência, que é do tipo, nossa, me interessei por esse caminho, me interessei por essa profissão, vou estudar a respeito e vou me aprofundar e desenvolver conhecimento, estudo e praticar. Então são essas duas formas que acaba acontecendo para nascer um tarólogo. Um pelo dom, que é a mediunidade, e o outro pela questão do estudo, que não necessariamente precisa ter o dom. E lembrando que mesmo que tenha o dom da vidência, enfim, isso não anula estudos. Certo. O que eu posso dizer pra você, como nasce um tarólogo? Como no meu caso, não foi simplesmente assim, decidi. Foi muito mais um chamado. Eu tava precisando de um direcionamento na vida, como muitos tarólogos estavam assim, estou buscando um novo norte, um novo caminho, e acaba buscando uma orientação através das cartas. E as cartas acabam dando uma direção, um norte que tem mais sentido com a sua vida. E por muitas vezes parecia o caminho da espiritualidade, o caminho das cartas, e eu mesma falava, não, acho que não é pra mim. Então, como eu conheci o tarô, como nasceu na minha parte, eu posso dizer que foi mais um cuidado comigo. Quando eu senti a conexão com as cartas, quando eu passei de ser consulente e passei a ser uma estudante e depois uma profissional, a gente vê como o tarólogo não nasce do dia para a noite. A gente vê como a gente começa uma conexão com aquele desenho, com as mensagens que são atribuídas nas cartas. E eu queria também saber o que despertou a tua curiosidade em relação às cartas. Na verdade, não foi uma curiosidade, né, gente? Na verdade, eu fui meio que obrigada, não tive escolha. Eu vou explicar o porquê que eu não tive escolha. Primeiro que eu sou vidente, clarividente, se não me engano. Não tenho certeza, mas vidente sim. É que o clarividente, ele tem uma outra habilidade. Mas como eu já tinha outras predisposições mediúnicas além dessa, a vidência, ela aflorou bastante. Só que de uma forma muito forte, que me deixou muito instável emocionalmente, mexeu muito com o meu psicológico. Isso me deixou muito desequilibrada, né, emocionalmente, espiritualmente. Espiritualmente não, mas emocionalmente e psicologicamente. Porque eu via coisas que eram muito graves e acontecia. Poderia ser loucura, mas acontecia. Então eu já entendia que, tipo assim, não é brincadeira. Se tá acontecendo, uma coisa é você ver uma coisa e não acontecer, mas uma coisa é você ver algo e acontecer logo depois. Isso é esquisito. Então foi quando uma amiga minha, de trabalho, uma conhecida, na verdade, que ela é muito devota aos ciganos, né? Mas ela não é cigana de sangue, mas é muito devota aos ciganos. Ela falou: você vai jogar cartas mais cedo ou mais tarde. E eu tenho uma outra amiga que me apoiou muito nessa questão de me incentivar a querer jogar carta. E a querida aqui também.
E aí eu falei, chegou uma hora que eu falei, quer saber, eu vou experimentar, porque já são 2 a 3 pessoas falando pra eu jogar carta, então eu vou testar. Que eu sou muito dessas, às vezes eu espero umas 3 pessoas falar a mesma coisa que eu pra falar. Ok, eu vou fazer. Aí eu peguei o primeiro baralho, que foi o de Maria Padilha, gostei, testei. Ela foi minha cobaia por bastante tempo, até hoje, né? Mas Uma da outra, pra ser mais exato, uma da outra. Ela vem se consultar comigo, aí eu falo assim, tem um método diferente, eu quero fazer uma coisa diferente. Faço com ela, então assim, somos cobaias uma da outra. Então, quando a gente tá querendo estudar um oráculo diferente, ou fazer um tipo de atendimento diferente, a gente acaba fazendo uma com a outra. Então, assim, quando aconteceu isso, o primeiro jogo de cartas que eu fiz foi quando eu tava no Discord com os meus amigos e eu testei 4 pessoas seguidas e as 4 pessoas eu acertei. Quando as 4 pessoas eu acertei, eu falei, isso daqui realmente não é brincadeira. Aí eu comecei a jogar, comecei a gostar de jogar. Então simplesmente aconteceu. Essa daqui foi testando, chegou uma hora que essa daqui começou a falar, tá na hora de você criar um trabalho com isso. Aí nasci. Aí nasceu. Como é curioso, né? Que um tarólogo pode nascer de várias maneiras, independente da sua crença, do que você acredita. Mas o que eu posso dizer? Todos estavam muito nascendo, buscando um propósito na vida, um sentido, uma resposta para situações que estavam vivendo. Seja um alinhamento profissional, que foi muito mais o meu caso, e o dela para entender sobre as visões, as energias que ela estava percebendo. Isso mostra como é diversificado a conexão com o tarô, que não tem um caminho certo, existe várias formas de nascer, mas a base é buscar uma resposta num propósito, num alinhamento na nossa vida. E agora eu quero entrar para um outro assunto, os desafios que a gente passa. Como tarólogo? Sim, porque assim, o tarólogo não é simplesmente, vou pegar uma carta e vou começar a ler. Existe um estudo, existe um treinamento, existe uma preparação. Não é assim, do nada. Eu acordo amanhã e sou tarólogo. Não é assim. Então, existem desafios, tem coisas que a gente passa. E primeiro eu queria saber qual foi o seu maior medo em relação a isso? Dos desafios? É. Meu, desde o começo eu não queria ter sido cartomante. Hoje em dia eu percebo que é perfeito esse ramo pra mim. Foi o certo, as coisas acontecem como elas realmente têm que ser. Mas o meu maior desafio, antes de começar a entrar nesse mundo de oráculos, eu já sabia que tinha que ter muita responsabilidade sobre o que você ia falar pra pessoa. Engraçado, e olha que eu tinha 19 anos, tinha acabado de sair da escola, eu já tinha consciência de que tinha que ter a responsabilidade de você pensar muito bem o que você tinha que falar. Não podia chegar a abrir carta pra você e falar, você vai morrer daqui 3 dias. Eu já tinha essa consciência. E eu, assim, tinha muito medo, né? Por conta desse pensamento. Só que com estrutura, estudo, você vai adaptando a forma de falar. E não necessariamente você precisa falar esse tipo de coisa. Então, pra mim, o maior desafio foi as previsões. As coisas que a gente vê que não são, assim, legais pra dizer pro consulente. Mas se o consulente perguntar, a gente tem que dizer. E isso era uma coisa que foi um desafio muito grande, ainda é, nos dias atuais, para enfrentar. E eu acho que todo tarólogo passa por isso, tenho quase certeza. Eu acho que é o maior medo dos tarólogos comum, isso até eu e a minha irmã, às vezes, bate um receio, é sobre interpretar errado. Acho que a gente tem um certo medo, o medo em comum de todo mundo, de todo ser humano, e principalmente na parte do tarólogo, será que eu vou interpretar errado? Será? É normal. Isso não é. Ainda mais no começo, até você desenvolver uma certa confiança, e às vezes, até quando você já tem uma certa experiência, às vezes, será que é isso mesmo? Deixa eu parar, deixa eu olhar. Só que assim, o mais importante não é o medo de errar, mas em sim das pessoas terem a consciência da grande responsabilidade que carrega a pegar as cartas. É muito mais do que aprender a interpretar, mas ter a consciência da responsabilidade da sua resposta vai trazer uma mudança muito drástica na vida da pessoa, positivamente ou negativamente. Por isso que se a pessoa é um tarólogo que leva a profissão a sério, leva isso como profissão, tenha consciência da responsabilidade de que estamos lidando com a vida da pessoa e que cada resposta que damos podemos interferir ela de um grau que podemos prejudicar elas em todos os níveis possíveis, tá? E outra coisa que eu também queria comentar, já dando um gancho, é sobre, você já teve medo, tipo assim, já teve vontade de desistir pelos desafios, por tudo que já passou com as cartas? Não, isso realmente nunca me passou. O que chegou a me passar em relação à desistência é que cansa.
Nossa, cansa muito, é sempre as mesmas perguntas, é sempre os mesmos acontecimentos. E isso cansa bastante, sabe? Se começa a se tornar um padrão de comportamento dos consulentes, do público, né? Então, naturalmente, isso cansa. Pra mim, a única coisa que me fez ter vontade de desistir nem foi os desafios, porque eu, como Mariana, sou bem, tipo assim, tá, eu vou entrar em desafio, eu gosto de desafio, eu gosto de me sentir desafiada. Mas é a repetição. Quando começa a se repetir, 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 e aí vai tendo aqueles mesmos padrões, vai começando a me deixar enjoada, né? Então, isso é a única coisa, assim, que me fez ter vontade de desistir. A repetição do padrão do público, só que é um público, né? E Sim. aí entra a questão de você ter que se reinventar. No meu caso, se eu já pensei a desistir, algumas vezes, principalmente no começo, de ouvir da própria família quando você vai ter um emprego de verdade. Isso é profissão? Sério mesmo que você vai trabalhar com tarô? Tudo isso que foram jogando, questionando até o mal olhado, das pessoas olharem com desdém, no começo eu ficava muito insegura. Eu me diminuía muito, muito. Do tipo, será que eu pertenço realmente a este mundo? Será que é isso mesmo? Será que é coisas da minha cabeça? Sempre pertenceu, e eu já sabia desde o começo. É que ela demorou pra processar isso. Então, assim, aceitar, tipo, eu sou taróloga e tudo mais, levou um tempo para mim. Eu tinha vergonha de fazer uma live. Eu tinha medo de aceitar que eu sou taróloga. Eu fazia a profissão, mas eu não me manifestava, eu, tipo, na frente de todo mundo. Eu tinha vergonha, eu tinha uma certa vergonha de aceitar quem eu sou. Então, existe esse processo. Assim como, uma coisa que eu vejo muito, é que as pessoas, muitas vezes, acabam desistindo da profissão, porque, assim, cara, eu tenho que decorar 78 cartas com muitos significados. Gente, é questão de paciência. Você não aprendeu a falar do dia para a noite, muito menos andar. A faculdade, quando você faz de medicina, psicologia, tudo mais, são 4, 5 anos. E mesmo assim você continua aprendendo. Então é questão de resiliência e paciência. Então não desista só porque tá tomando os primeiros nãos ou tá tendo as primeiras dificuldades. Porque é natural. E virão outros desafios. E assim, eu queria comentar contigo, qual foi a sua sensação do seu primeiro atendimento? Você chorou, riu? Depende, você quer falar do gratuito ou do pago? Tem as duas experiências. Modo geral. Quando assim, vou assumir a bronca. Como eu lembro que a minha primeiro atendimento oficial, que eu posso falar, cara, é o meu primeiro atendimento, eu comecei a tremer. Eu comecei a lacrimejar. E eu tava... Te juro, gente. Eu dava o play pra mandar o áudio, eu travava várias vezes. Eu tirava o áudio, eu voltava, ia e voltava. Porque deu tilt. E ainda ficava assim, será que eu tô certa? Será? Será? O meu primeiro atendimento foi assim, eu tive quase um ataque cardíaco de emoção e fiquei me questionando por mais um dia se eu interpretei certo as cartas. eu fiquei assim. Então, você me fez... Agora eu me senti desafiada. Você quer que eu lembre do meu primeiro atendimento? Eu não me recordo. Que legal. Não me recordo, gente. Vamos cortar, porque a memória de Dória se manifestou. Não, são muitas pessoas. Eu não consigo lembrar. Eu acredito que quando eu fiz o meu primeiro atendimento, que eu sou do tipo que eu vou ter... Eu primeiro, quando eu vou atender, antes de começar a assumir a bronca, a bronca é complicado. A bronca, eu geralmente... Primeiro, eu testo bastante a ferramenta ao ponto de eu me sentir segura pra testar. Então, por exemplo, eu testei bastante ela, bastante várias pessoas diferentes e todo mundo bateu ao ponto de eu falar, então funciona, vou fazer meus primeiros atendimentos. Fui fazendo e foi fluindo, assim. O que me dava insegurança era mudar de baralho. Ah, estou no baralho de Maria Padilha, tenho que ir pro baralho cigano, tenho que ir pra ir pro tarô. Quando eu fui pro tarô, eu falei, nossa, eu tô muito insegura com esse oráculo porque é um oráculo mais profundo, mais detalhado. Mas, assim, essa questão de me sentir no primeiro atendimento... Claro, dá uma ansiedade, não lembro como é que eu me senti, mas eu testo bastante ao ponto de me sentir confiante, ao ponto de não me sentir tão insegura, sabe? Então, eu acredito que no primeiro atendimento teve insegurança, mas tipo assim, pô, já sei o que eu tô fazendo, sabe? E pegando esse gancho do primeiro atendimento, que ficamos nervosos e ansiosos, a gente pode também começar a falar um pouquinho e comentar sobre o começo, como se inicia. Porque é normal, todo no começo a gente erra, a gente pega livro errado, escolhe um baralho errado, não tem um caminho certo, né? Porque assim, a gente sabe que decorar não é o suficiente. Ah, eu vou lá decoreba. Se você faz isso na época da escola, você sabe que só decorar não é o suficiente. Você tem que entender o que você está lendo. E quando você estuda e entende a matéria, você flui na prova. E isso também se trata de cartas. Então, as cartas,
não são só decoreba. E isso é um erro muito crucial de iniciante, de começo. Vou decorar. Não decora. Sinta também. O que você sente quando vê uma carta? Como eu já falei várias vezes, eu vou bater na tecla. O que eu sinto e vejo pode ser totalmente diferente do que ela pensa e sente. E nem por isso ela tá errada ou eu tô errada. Porque funciona as energias. Eu posso ver uma carta e sentir uma energia para X e ela pode sentir para Y, tá? Então já tô querendo reforçar que não é decoreba. Não. E outra coisa que eu também queria comentar, isso você também pode comentar. Ser um tarólogo não é só fazer um curso e pronto, acabou. Você vai ter que viver estudando. Da mesma forma que as outras profissões buscam pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente também tem que ficar buscando informação. A gente tem que ficar se reinterpretando as cartas. Porque às vezes a gente pega uma carta que naquela época a gente entendia de um outro, e aí quando a gente faz uma releitura, a gente começa a perceber outros significados. Então, eu olho que assim, é estudo constante. Sobre astrologia, simbolismo, porque tudo tá ligado. Então, quanto mais você se explorar nesse mundo, o tarô tem ligação com a astrologia? Vamos entender. Tem ligação? Quais são os símbolos? Qual é o significado de cada símbolo? A origem do sol. O que significa o sol? O sol significa tais coisas. Então, nas cartas também tem esse significado. E a lua. Uma ponte. Um homem, uma mulher. Quanto mais você também explorar os símbolos, você também vai ser mais fácil para você interpretar as suas cartas. Você também quer agregar mais uma coisa também sobre esse tema? Sobre um iniciante. Erros de todo iniciante. Então, assim, como no meu caso, eu comentei pra eles que não é só decoreba. Não, é assim, se você decide ir pro caminho do tarô, não é só porque o tarô não tem uma faculdade que ele é uma profissão com menos valor do que as outras. Então, não é só porque você vai ler as cartas de uma forma que não existem outras formas de ler, outros métodos, outras interpretações. E quanto mais você estuda, mais você entende, né, as interpretações de diversas métodos e origens, enfim, porque tem o método, tem a versão do baralho, por exemplo, baralho cigano na leitura alemã, tem a versão do baralho na leitura francesa. Então, quanto mais você interpreta, melhor você estuda e se aprofunda, mais você se torna um tarólogo excelente e quebra o padrão da concorrência. Exatamente, porque assim, o tarô, ele ensina muito que a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar aprendendo. E se você tem essa humildade, assim, cara, eu tenho que aprender. Eu sempre vou estar aprendendo algo novo. E isso eu falo muito nas lives. Gente, eu não sou a dona da verdade. Eu sempre estou aberta para aprender coisas novas. Porque vocês podem trazer assuntos, temas, informações que talvez eu não tenha tanta profundidade e vai ser interessante e relevante para mim. Sim. Então eu acho que o tarô, ele traz muito sobre essa lição, sobre humildade. Da gente reconhecer que nós somos humanos, porque atrás das cartas, acima de tudo, tem uma pessoa. É um ser humano que tem medos, tem seus problemas também. E que a gente tem a humildade de eu também tenho que sempre buscar evoluir para eu conseguir fazer a melhor interpretação e para que eu consiga ajudar cada vez melhor os meus consulentes. E uma outra coisa que eu queria comentar contigo, pode até ser um pouco direta. O que você faria diferente hoje? Se eu não fosse taróloga? Não, mas o que você faria diferente? Se você começasse hoje, com tudo que você já viveu, vivenciou, experimentou, o que você faria diferente hoje? Hoje eu decidi ser taróloga. Porque tanto você, muito mais do que eu, você começou sem instrução. Você começou meio que tapa na cara. Hoje, entendi. Com as experiências, a consciência, até de livro, baralho, pra começar. O que você faria diferente hoje? Quando você diz diferente, vamos supor que eu não seja tarólogo e de repente hoje eu decida ser. Tá, com a estrutura mental que eu tenho hoje. Entendi, ok. Se eu tivesse começando, decidindo, quero ser taróloga hoje, com a consciência que eu estou construindo hoje, eu tentaria encontrar meios e formas de me conectar com isso. Então, primeiro eu iria ver se é algo que eu realmente gosto ou se é realmente só um desejo, uma fase, algo só do tipo uma vibe ali passageira. Então, primeiro eu ia tentar estudar, ia começar a aprofundar, ia começar a tentar entender como que funciona o oráculo. Iria, na verdade, repetir o que eu fiz no começo, que é pegar um baralho para usar de cobaia, testar as pessoas, que isso é uma coisa que eu sempre faço, pra ver se funciona, pra ver se também eu tenho caminho, se realmente eu tenho conexão com aquilo, né? Porque vai ter oráculo que muitas vezes a gente não vai sentir conexão, não é pra mim.
Por exemplo, tem as runas das bruxas, tem as runas nórdicas, tem as runas ciganas. E eu gosto muito das runas nórdicas e eu não sei por quê. Então, assim, o que eu faria de diferente, em vez, como eu não, quando eu comecei, eu não tinha consciência de estudar os livros, né? Eu simplesmente peguei o baralho e eu fui testando a minha evidência. Hoje em dia, se eu começasse o tarô hoje, com a consciência que eu tô, eu já faria o contrário. Pegaria algum livro, estudaria profundamente o livro e depois começaria a executar cobaias. E aí depois sim eu começaria a testar e fazer os atendimentos. A única diferença é só iria entrar estudo na frente, antes de começar. Se eu fosse começar o tarô hoje, eu escolheria o mais básico possível. Não vai pelo mais bonito. Quanto mais, assim, exuberante, vai te confundir. Um dos baralhos tá até atrás de mim. Esse daqui, por exemplo, ele é excelente pra começar, mas eu sempre erro na hora de falar. Às vezes eu falo direitinho, às vezes não. Mas ele é excelente para começar, gente. Porque cada carta, os símbolos estão muito claros, então fica muito fácil a interpretação. Então, eu pegaria um baralho e me tornaria especialista nele. Tipo assim, especialista que se eu falar qual é o significado de tal carta, é tal, 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 tal. Se eu sentir... E quando eu falo não é decorar, é você entender a profundidade de um baralho. Eu recomendaria assim pra vocês. Se eu fosse começar hoje, eu escolheria um único baralho e ia ficar uma mocota até eu falar, cara, eu consigo ler de todas as formas possíveis. E não fazer como eu comecei, já começando com 3, 4, 5 baralhos e ainda aprendendo como interpretar cada um deles. Misturando baralho cigano com tarô, com... Nossa, então eu aconselharia você, gente, podem começar com um, mas você começa com um bem feito. É melhor fazer uma coisa bem feita do que várias coisas mal feitas. Vai por mim. É a famosa frase que eu sempre uso, menos é mais. Por isso que eu sempre comecei por um também. Exatamente, porque assim, eu gosto de reforçar sobre a responsabilidade, gente. Tarô não é não é brincadeira. Vocês estão lidando com vidas. Se vocês não têm essa consciência, essa responsabilidade que vocês estão lidando com a vida do outro, então nem comece. Vocês são profissionais, tanto quanto um médico, quanto um enfermeiro, quanto um bombeiro, e vocês estão lidando com vidas tanto quanto eles. Então, vocês têm que ter essa responsabilidade e este cuidado. Se você não tem esse compromisso, não é para você. Que fique muito bem claro isso. Muito bem claro, entenderam? Que foi isso? É pra vocês entenderem que senão a espiritualidade vai comer o de vocês. Entenderam? Eu vou guardar isso pra mim. É porque eu já passei por umas boas e eu não digo isso por conta de incompetência de tarô. É que, assim, tem coisas que você não pode falar. Às vezes eu falo até demais. E aí a espiritualidade cobra, né? Então... Sim. Aí muita gente gosta de ir por causa disso. Ah, você fala mesmo, mas às vezes eu acabo me prejudicando por falar. Bem, a gente falou um pouco como nasce um tarólogo. Como vocês podem ver, não nasce do nada. Existe um estudo, existe uma pessoa que também buscou orientação e resposta e se conectou com o tarô e se tornou tarólogo buscando estudo. A gente trouxe um pouco de informações para mostrar um pouco mais de esse universo que não é do nada cai um livro cheio de intuição que a gente começa a interpretar as cartas. Não, existe um estudo, existe uma preparação por trás. Existe uma pessoa que sentiu algo naquelas cartas que precisava. Então não é só um chamado, é muitas vezes uma pessoa que estava buscando uma resposta e conseguiu a resposta através das cartas. E por causa disso, ela também quis ajudar outras pessoas também. Sim. E uma coisa que eu queria comentar contigo, Yasmin. Uhum. Se você pudesse conversar com a Yasmin no primeiro dia do atendimento, da primeira vez que ela pegou um baralho na mão, o que você falaria para ela? A Yasmin de 6 anos atrás? 6 anos atrás. Primeiro que eu não ia aguentar ficar perto. Era insuportável, então a pessoa que eu sou hoje eu não ia aguentar. Mas como uma pombagira, digamos assim, vamos supor que eu sou a pombagira da Yasmin no passado, eu falaria, calma, minha filha, que vai dar tudo certo, que você não imagina o futuro que você vai construir através disso, mas vá com calma. Então, e é a única coisa que eu poderia dizer, porque eu fui bastante cautelosa, na verdade. Tirando o fato que quando eu estava indo pro baralho cigano, acho que a única coisa que eu pequei é que do baralho cigano eu já fui pro tarô em seguida direto. Eu fui pro baralho de Maria Padilha primeiro, depois pro baralho cigano, já tinha um pouco de dificuldade no baralho cigano, eu quis apelar mais ainda, falei, vou ser mais hard ainda, vou direto pro tarô. Vou direto pro tarô. Nossa, aí eu fiquei assim até engatilhada. Então, o que eu diria, tipo assim, um passo de cada vez, fica bem nesse primeiro, vai pro baralho cigano, exatamente a mesma estratégia, foi bem ligeira. E por último, etapa final, vai pro tarô, depois a gente encontra as outras especialidades.
O que eu falaria pra estarem... Porque assim, eu não tô aqui 2 anos A agora. pombogira da Tari no passado, vai. Se a Taren, seja pombagira, bruxa, espírita, que seja, pudesse falar pra Taren do passado, acredite. Eu falaria muito. Taren, acredite no seu potencial. Vá. Não espere. Vá. Não, confia. Confia. É o seu caminho. Só vai. Porque realmente eu demorei um tempo para aceitar. Mas eu falaria isso. Só vai. Confia. Acredite principalmente em você. Você é capaz e este caminho é seu. Eu falaria isso. Bem, pombagiras, né? Não duvido que as pombogiras aqui sejam de família, já de sangue. Deixando bem claro que eu não sou de nenhuma religião, mas eu gosto de ficar pulando em todas. Então, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu aceito e tem outras nem tanto. Espiritualidade livre, a sua. Muito livre, eu sou muito livre, gente. Eu já adoro uma quimbanda. Minha irmã é dos batuque. E já que estamos entrando em reta final do nosso quadro, vamos tirar a nossa carta, que vai ser a mensagem da carta do dia. O que a carta vai falar pra gente hoje? Espero que não seja desgraça. Nossa, já sabia. Tô brincando, gente, eu sou ácida. Primeiro mês, dia 1º/7. Ai, gente, mas no primeiro mês a gente tem que saber de tudo, né? Pra se precaver até o dia 30 ou 31. Você pode tirar e você já faz a interpretação e depois sou eu. Esse daqui é feitiçaria, sabia? E faz muito sentido pra mim. Mas vamos falar pra vocês, que a minha vida pessoal não interessa pra mim. Sacerdotisa. Peraí. Mensagem pra eles, certo? Só uma mensagem. Então, sacerdotisa vem falando aqui sobre existir uns segredinhos aí. Pra você tomar um pouquinho de cuidado, que tem algumas coisas que você precisa observar mais. Você precisa analisar, prestar atenção. Até pra ser mais a carta aqui, não dá pra ver direito, pra eles verem. Não, tá feio. Tem que colocar a mão. Ó, a sacerdotisa, ela vem trazendo uma referência pra vocês, no sentido de vocês precisarem tomar bastante cuidado com alguns segredos, coisas que não estão expostas, que estão guardadas, e que com bastante observação, sabedoria, inteligência, mas fazendo as coisas na surdina, em silêncio, você descobre bastante coisa, mas que você também consegue conquistar certos benefícios, tá? Vamos lá. O que eu interpretaria e qual o conselho para vocês? Escuta a sua intuição. Escuta a sua voz interior. Muitas vezes ela tá ali te avisando e você não está ouvindo. Você pode se poupar de coisas, de situações e de pessoas se você ouvir o poder interno que está gritando e você muitas vezes não dá ouvidos. Adorei a interpretação dela, totalmente diferentes, mas se completa. Exatamente. Olha como é gostoso. Por isso que eu abri esse papo místico, por isso que eu faço os episódios, porque a gente mostra as duas vertentes. Uma que é puxada muito para o terapêutico e para a terapia, e a outra muito mais para a intuição. Tapa na cara, pra quem estiver preparado pra ouvir. Aí eu não consigo mudar isso. Relaxa, Yasmin. Cada um é cada um. Cada um tem seu jeitinho e é o que importa. Gente, obrigada por sua participação. Obrigada desculpa. a todos que assistiram até agora. Obrigada por cada participação. Gostou do conteúdo? Gente, curta, comente. Se você vê que assim, cara, eu conheço alguém que gosta desse conteúdo, encaminhe, compartilha esse conteúdo para as pessoas, indique. O próximo episódio, o episódio 4, iremos comentar sobre os símbolos, como a gente falou de agora. Amo. Vamos falar sobre os símbolos da montanha, da lua, do cachorro. O que tem por trás desses símbolos do tarô? Falaremos só algum, tá? Porque não vai ser uma aula grátis, senão a gente vai falar todas as simbologias. Então vai ser só alguns. Vamos dar uma introdução de simbolismo no episódio 4. E, quem sabe, né? Quem sabe, diga. Não, eu vou deixar em off, vai. Vou deixar em off. Mas eu vou deixar quieto, eu pensei alto, não vou, fica quieto. Mas iremos falar um pouco, sim, do simbolismo. E estarei com o meu lindo novamente, o cara culto das informações. Então, curta, comente. Aguardo vocês no próximo episódio. Sou Tari, taróloga, terapêutica e terapeuta. Obrigada a todos pela participação e até mais!